Oi, gente, tudo bem com vocês? Dá oi, filha. Sejam bem-vindos ao canal. Não, pega meu óculos. Sejam bem-vindos ao... É? Sejam bem-vindos ao canal. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Emanuele, a mamãe da Maria Clara, e sejam bem-vindos ao nosso canal. Vamos lá. Hoje é um vídeo muito importante para mim, porque eu vou contar um pouco de como foi a descoberta e a gestação da Maria Clara. Como que eu descobri, como que foi essa gravidez, os perrengues que eu passei, mas hoje ela tá aqui. Ela tá saudável, ela tá bem, tá muito esperta. Ela é uma neném incrível. Vocês vão ver. Acho que já viram até um pouquinho. Mas enfim, vamos lá. A descoberta. Eu descobri a gravidez da Maria Clara no dia 26 de outubro de 2024. Por que eu descobri essa gestação? Eu ia fazer, isso era um sábado, dia 26 era um sábado. Na segunda-feira eu ia fazer uma endoscopia, porque eu tava no processo para fazer cirurgia bariátrica. E para fazer cirurgia bariátrica, você precisa fazer vários exames. São muitos exames. E um desses é a endoscopia. E aí eu passei com a anestesista, ela perguntou se eu tava grávida, eu falei, claro que não, mal ela sabia, né, que estava grávida. E aí eu ia fazer endoscopia na segunda e acabei descobrindo a gravidez no sábado. Porque assim, eu tava com muita cólica. Eu sempre tive muita cólica durante o meu ciclo menstrual, né, mas aquela cólica tava absurda, tipo, um negócio de louco. E aí, eu fiz um teste por puro desencargo de consciência. Eu pedi pro meu marido, assim, ó, compra o mais barato. Nossa, não precisa comprar aqueles caros de 50 conto, nada disso. Compra o mais barato de R$ 5 e é isso, e tá ótimo. E bem que eu fiz xixi no palitinho e pá, grávida, positivo. Dona Maria Clara estava vindo ao mundo. Mas, enfim, foi um susto essa descoberta. Porque assim, em novembro de 2023, eu tive um aborto. E foi aí que eu descobri que eu tenho uma malformação chamada útero de Delphi. É uma malformação uterina em que o útero ele fica dividido. Tem casos que esse útero ele forma um coração. Porque assim, o que acontece no útero de Delphi? São duas cavidades. O útero tá aqui, são duas cavidades. No meu caso, ele é dividido totalmente. Meu útero é dividido totalmente no meio. Tem o lado A e o lado B, lado esquerdo e lado direito. E tem gente que tem essa parede, mas ela não fecha no final. Ela fica formando um coração. Então, tem pessoas que têm esse jeito, tem pessoas que têm igual o meu caso, que é a parede dividindo completamente. E tem gente que tem essa malformação, nunca sabe que tem essa malformação, só descobre na hora que tá fazendo cesárea, porque a gestação foi super normal, foi super tranquila, mas tá lá essa malformação. No meu caso, não foi uma gravidez muito tranquila, foi uma gravidez de risco, por conta dessa malformação, por conta também que eu já tive um aborto, né? E tem uma parte a mais aí que eu vou contar pra vocês mais pra frente, ou por que que é de risco. Mas a princípio são esses dois pontos, né? Ok, vamos lá. Ignorem o barulho de passarinho no fundo. Enfim, me perdi, vamos lá. Eu tenho essa malformação, né? Tem gente que tem e ok. Mas enfim, o susto foi, a princípio, no começo da gestação, por conta desses dois motivos. A malformação e o aborto. Até aí ok. No comecinho, a gente não contou pra ninguém que eu tava grávida. A gente ficou com medo de contar e acaba perdendo e causar todo aquele sofrimento que a gente não quer que os nossos familiares sofram, né?
Então, a gente guardou durante 3 meses, foi fazendo acompanhamento com o obstetra, inclusive o meu obstetra, o Dr. Bruno, um beijo pra você. Você foi um anjo na minha vida. Eu falo que a Maria, ela tá aqui hoje por conta do excelente profissional que você é. Ele esteve acompanhando de perto. Eu falo que ele, além de médico, se tornou um grande amigo da família, porque eu tenho uma gratidão imensa por ele. Ela tá aqui hoje por conta dele. Eu acredito que para ele não tenha sido fácil também, porque, né, lida com vida, mas ele é um profissional incrível. Ela tá aqui hoje, digo de novo, por conta dele. Mas enfim, vamos lá. O que aconteceu? No comecinho, quando a gente não contou pra ninguém, eu tive uns pequenos escapes de sangue, né, e tal. E foram pequenos, nada significativo, nada de descolamento, de placenta, nada disso. Enfim, tomei a progesterona e ficou tudo bem, os sangramentos passaram-se os 3 meses, e aí sim a gente foi contar para as nossas famílias, para as pessoas à nossa volta, né, que eu tava grávida. Graças a Deus a gente teve um suporte maravilhoso, a família tava toda prontidão ali, se eu precisasse de alguma coisa, se a Maria precisasse de alguma coisa, sempre todo mundo tava muito próximo, sabe? E tem uma coisa que eu gostaria de falar. O nome Maria Clara é uma homenagem à mãe do meu sogro, à avó do meu marido. O nome dela era Maria Clara. O nome dela veio em homenagem à Dona Clara, né? E o meu sogro, ele faleceu em fevereiro de 2025. Ele não conheceu a Maria Clara, infelizmente. Quando ele soube que eu ia se chamar Maria Clara, depois que a gente fez a sexagem fetal, descobriu que era uma menina, a gente contou que o nome, né? E ele ficou muito emocionado em saber que ia ser homenagem à mãe dele, né? E ele ficou muito feliz, ele sempre apoiou, falou que se precisar de qualquer coisa, ele sempre estaria ali para ajudar. Então, é uma maneira de lembrar dele. E sabe o que é engraçado? Hoje a Maria Clara vê foto dele e ela adora, ela dá risada, ela fica interagindo sempre que vê uma foto dele. Então, eu tenho certeza que ele guarda muito bem ela. Ele protege, ele vem visitar, vem ver e tá tudo certo. Mas enfim, momento triste aqui agora, mas vamos seguir. A gravidez foi tudo certo, como eu falei, no comecinho só teve aqueles pequenos sangramentos e tinha aquela insegurança, né, por conta do aborto e dessa má formação, mas até aí, vida que segue, ok, vamos, tal, até chegar o morfológico do segundo trimestre. Sim, gente, o exame, a ultrassonografia morfológica nossa, indispensável. É muito importante. E aí eu fiz. Só que o que aconteceu? Nesse exame foi constatado que a Maria estava com uma restrição de crescimento intrauterina. O tamanho dela e o peso não estavam compatíveis para a idade gestacional dela. Ela estava muito pequena. Ela, tipo, tava 2, 3 semanas atrasada em questão de tamanho. Mas ok, a gente foi monitorando, foi acompanhando, os ultrassons eram feitos a cada 15 dias para acompanhar, e depois foram feitos de uma em uma semana, sempre com o olhar atento do Dr. Bruno, e foi muito difícil.
quando eu descobri isso. Eu achei que eu não ia ficar com a minha filha, porque pensa só, cabeça de mãe, né? Eu tive um aborto, eu tinha essa malformação e agora a minha neném tava com restrição de crescimento. O coração da gente, nossa, fica muito apertado. E é até difícil falar, porque foi um momento muito complicado, sabe? Eu digo emocionalmente. Na gestação a gente já fica meio, como eu posso dizer? Fica meio sensível. Mas aí você recebe uma notícia dessa. Choca bastante. Mas eu tenho que agradecer muito a Deus porque eu tive uma rede de apoio muito grande. Tanto a família do meu marido quanto a minha família. O meu marido foi indispensável. Ele me dava muita força, porque, nossa, a cabeça aqui não tava boa. Mas, enfim. Ela tava com essa restrição de crescimento e a gente foi acompanhando. Como eu falei, de 15 em 15 dias, depois de uma em uma semana, sempre acompanhando o peso, comprimento, para ver como é que tá. E aí a gente chega num momento que a gente conversa com o Dr. Bruno, que a Maria não passaria de 36 semanas dentro da barriga. Então era pra gente se preparar, né? Que ela iria vir antes. Ela iria ficar numa UTI neonatal. Era pra gente já trabalhar com essa informação, tudo. E com o passar do tempo, o Dr. Bruno foi avaliando, é tudo questão de avaliação. Um cenário que tá no ultrassom hoje pode não ser o mesmo que tá no ultrassom amanhã. Então, como eu já vi muitos médicos falarem, a vida intrauterina, ela passa muito rápido. Uma coisa que é um cenário agora, não é amanhã. Então, a gente já sabia que ela viria mais cedo, que de 36 semanas não passava. Aí, com a avaliação dele, foi visto que ela nasceria até 34 semanas. Então, com 32 semanas, eu tomei aquela injeção de corticoide para fortalecer o pulmão da Maria Clara. Isso foi numa quinta-feira, uma semana antes dela nascer. Quando eu tava com 32 semanas e 2 dias. Eu tomei a injeção de corticoide, injeção dolorida, mas ok. Eu tomei a injeção e ok. Com 32 semanas, a gente começou a fazer o cardiotoco. Só que como a Maria era muito pequenininha, ainda assim era muito difícil conseguir posicionar, né, os sensores na barriga para conseguir pegar os batimentos cardíacos dela. Mas a gente foi fazendo e tudo certo. A partir do momento que descobriu essa malformação, foi olhado muito de perto, como eu falei, não teve nenhuma mudança muito drástica no decorrer desse segundo trimestre, até a partir da 32ª semana. Muito monitoramento, olhando de perto a Maria Clara. E nesse finalzinho, né, lá pelas 31, 32 semanas, a Maria Clara já não tinha nem mais o percentil, que é uma escala, né, que vê o tamanho do bebê no geral, né, e viu que ela não tinha, tava abaixo de 0 já, esse percentil. Então, não tinha nem mais como calcular referência dela, já não tinha referência. Ela era muito pequenininha. E ok, chegou lá, tomei as injeções com 32 semanas e 2 dias, tomei a injeção. Isso foi na quinta-feira. No domingo, era Dia das Mães. O primeiro Dia das Mães grávida, inclusive Dia das Mães tá chegando. Foi meu primeiro Dia das Mães, eu tava grávida e eu achei que ela ia vir antes, mas ela não veio.
Ela veio na semana do Dia das Mães. Baita presentão. Ela nasceu dia 15 de maio, numa quinta-feira. Mas vamos voltar um pouquinho na terça. Eu tava fazendo cardiotoco 2 vezes por semana. E ultrassom 1 vez por semana. Na terça-feira, eu fiz o primeiro cardiotoco. Viu que ela tava quietinha e já no Dia das Mães, a partir do Dia das Mães, que foi no domingo, né? Eu já tinha percebido que ela tava estranha. Porque assim, a Maria Clara, ela sempre foi um bebê, vocês podem ver ela comigo aqui, né? Um pouquinho no vídeo. Ela sempre foi um bebê muito ativo, desde a barriga. Ela sempre mexia muito, 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 muito. Minha coluna que eu diga. Porque ela ficava cacetando a perna aqui nas minhas costas. E só por Deus, era uma dor insuportável. Mas eu sabia que ela tava alguma coisa de errado porque ela não tava mexendo do jeito que ela mexia. Ela sempre foi muito esperta, sempre foi muito agitada, muito ativa. Eu sabia que tinha uma coisa estranha. Mas ok, eu ainda sentia ela mexer. Chegou na terça, eu fiz esse cardiotoco. Eu tava fazendo 33 semanas nesse dia. E não tava pegando direito os batimentos dela, tava muito fraquinho, tava um negócio esquisito. E aí as médicas de plantão pediram pra mim fazer um ultrassom, pra ver se tava tudo bem. E aí eu tinha comido antes de fazer o cardiotoco, comam bem antes de fazer o cardiotoco, porque o neném fica muito feliz. Mas eu tinha comido e mesmo assim ela não estava reagindo do jeito que era para reagir. E no ultrassom tava tudo normal, tava tudo certo, olhou líquido, olhou o fluxo sanguíneo, tava tudo certo, tudo bem. Ok, fui embora pra casa, passou a quarta-feira, eu tava já achando que alguma coisa estava estranha, não tava normal. Mãe sente que tem alguma coisa errada. E na quinta-feira, como eu já tinha uma consulta médica do meu endocrinologista lá em São José, eu falei assim, vamos aproveitar fazer o cardiotoco e fazer ultrassom já de uma vez. Aí foi, o dia 15 de maio. Fui pra consulta, tudo bem, tudo certo. Fui pro hospital, no hospital tem almoço lá, service. Eu almocei lá e aproveitei, depois do almoço já subi para fazer o cardiotoco. Então, no cardiotoco que tivemos a primeira surpresa do dia. A Maria tava muito quieta, muito, muito quietinha, muito parada. Ela não tava mexendo do jeito que deveria. Eu tomei glicose para ver se ela dava um up, mas não, ela tava muito quieta. E aí as médicas pediram para mim fazer um novo ultrassom. Nessa de fazer um novo ultrassom, eu já tinha um marcado e ela falou, vamos aproveitar, faz o ultrassom e vamos ver como é que tá. Sorte que a médica do ultrassom, porque são vários médicos que ficam fazendo ultrassom. Essa médica já tinha me atendido e ela lembrava de mim. E ela falava assim, eu lembro que a sua neném não parava de mexer. Eu quase não conseguia fazer as medições dela porque ela era muito agitada. E aí foi com ela. Deus ajeitou tudo certinho. Ela viu a Maria Clara, ela viu que ela realmente ela estava muito mais quietinha do que ela geralmente era. E quando ela foi ver o fluxo de sangue do cordão umbilical, foi visto que estava beirando zero. Não estava indo tanto fluxo sanguíneo para ela. E aí ela falou assim, olha, dá para entender porque que ela tá quietinha. Ela é guerreira. Ela é muito guerreira e ela quer estar aqui, ela quer lutar, ela quer viver. E ela quer estar ali com você, ela não quer desistir. Por isso que ela tá quietinha, pra guardar energia, pra poder ficar aqui. Ela tá tentando poupar tudo que ela consegue.
E aí aquilo já gelou o coração, a gente já fica desesperado. Tipo, meu Deus do céu, o que que vai acontecer? E beleza. Saí de dentro da sala do exame. A médica falou assim: ó, eu não posso te liberar do hospital do jeito que tá. Me passa o número do seu médico, que eu vou ligar pra ele e a gente vê o que a gente faz. Eu tive a Maria Clara no Hospital Vivale, aqui em São José dos Campos. Eu não tenho o que falar da equipe de maternidade pediátrica dali, equipe neonatal. Eu não tenho o que falar do pessoal ali. Eles são incríveis, são maravilhosos. E ela ligou pro Dr. Bruno. O Dr. Bruno me ligou e falou assim: a Maria nasce hoje. Maria Clara estava a caminho. Maria Clara ia nascer no dia 15 de maio. E nasceu. Internei naquele logo depois, já comecei a assinar papelada, burocracia, né? E internei. Mas o coração tava na garganta, quase na boca. E assim, quando a gente internou, já tava no quarto, o doutor Bruno veio falar com a gente. Falou, tava só eu e meu marido no quarto. Ele falou assim, gente, se preparem para tudo, qualquer coisa mesmo, tanto uma coisa boa quanto uma coisa negativa. A gente não sabe o que vai acontecer, então se preparem, só estejam preparados. E aí as nossas mães chegaram, né? Minha sogra e minha mãe, o Matheus foi na recepção liberar elas. E aí eu fiquei sozinha no quarto. Isso é uma coisa que eu não compartilhei com ninguém, né? E assim, quando eu fiquei sozinha no quarto, eu chorei muito. Muito, 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 muito. Eu não queria perder a minha filha, né? A minha Maria Clara. E eu fiz o que estava no meu alcance. Eu rezei, pedi para maior mãe de todas, Nossa Senhora Aparecida, cuidar da minha filha, dar um sopro de vida para ela, para que ela lute, para que ela seja muito forte, para que ela ficasse bem. E tá aí, ela tá aí, forte, bem. Mas eu pedi a intercessão de Nossa Senhora Aparecida para cuidar da minha filha, para proteger ela, para abençoar a vida dela, para dar um soprinho para ela conseguir ficar bem, para ela lutar. E aí foi. A Maria Clara nasceu no dia 15 de maio de 2025, às 10 horas da noite, 37 minutos. Nasceu a gordinha. E eu falo que foi intervenção divina mesmo, porque desde o primeiro momento a Maria Clara não precisou ir pro oxigênio. Nascendo de 33 semanas e 2 dias, ela não precisou, ela respirou sozinha. Quando ela saiu de dentro da barriga, né, as pediatras pegaram ela, a doutora Cíntia, que pegou ela, já deram o primeiro suporte, tudo. Quando ela nasceu, colocaram o oxigênio nela só para dar um up, uma máscarazinha, sabe? Nada de entubar, nada disso. E foi pra UTI. Ela foi direto pra UTI neonatal. Eu fiquei lá sendo costurada. E meu marido comigo a todo momento. E eu lembro que a doutora Cíntia veio conversar comigo. Logo depois, eu tava no pós-operatório ali, o doutor Bruno dava pra ver ele sentado, fazendo as anotações, e aí a doutora veio conversar comigo. Ela falou assim, oi mamãe, tudo bem? Só pra te contar, sua filha tá respirando sozinha. Eu lembro que o doutor Bruno tava sentado, ele virou assim, tá respirando sozinha?
sim, a Maria Clara respirou sozinha desde que saiu da barriga. Quando ela saiu, só deram um suportezinho para ela, mas logo viram que não estava precisando. E ela nunca precisou de suporte. Na UTI, né, deram cafeína para ela durante, acho que 5 dias, 3 a 5 dias, só para ajudar, né, porque infelizmente o pulmãozinho dela ainda era prematuro, só para dar uma ajuda, mas oxigênio mesmo não precisou. No primeiro dia eu tive, né, a Maria às 10 horas da noite e eu fui ver ela só à tarde, só no período da tarde, depois que eu levantei, tomei um banho, troquei de roupa, porque eu tava de camisola cirúrgica, sabe? E tomei um banho, aí eu fui conhecer a Maria Clara. Vou colocar umas fotinhos pra vocês aí, pra vocês verem. E é isso. Esse foi o parto da Maria Clara, mas a luta não parou aí, né? Como eu disse, ela ficou na UTI neonatal. A UTI neonatal é uma experiência de louco, porque o ambiente UTI já é um ambiente pesado, né? É muitos bips, muitos barulhos, coisas esquisitas. Do nada um alarme lá, fica pi, 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 pi e assusta, né? Quem não tá com essa realidade todos os dias assusta. É um negócio esquisito. E eu tava me deparando pela primeira vez com uma UTI neonatal. Ali a gente descobre a força que tem um bebezinho. O ser humano, né? A força que tem o ser humano, ainda mais um bebezinho. Tinham diversos bebês ali, em diversas situações, as mais diversas possíveis. E, cara, a luta deles, a força, eu quero dizer a força mesmo, de querer estar aqui, de querer estar vivo, de querer sobreviver, é muito grande. Eu acredito que eles até são mais fortes que os próprios pais, porque a gente tá ali para dar suporte. A gente não pode pegar, a gente não pode. Na verdade, a gente até pode pegar, né? Depois de determinado peso, né? Como a Maria nasceu muito pequena, ela ficou um tempo sem em manipulação mínima, né? Não podia mexer, a gente não podia pegar até ela bater determinado peso, né? E quando nasce, perde um pouco de peso, depois ganha de novo. Ela chegou a pesar 900 gramas. Ah, eu não falei, né? Ela nasceu com 1,262 kg e 36 centímetros. Um cotoquinho, gente. Muito pequenininha. E só um minutinho que eu vou tomar uma água. Enfim, ela nasceu muito pequenininha e nesse quesito de poder pegar, aí não pode. Nem os próprios enfermeiros podem ficar tocando, os médicos, é só quando vai fazer exame ou quando vai trocar fralda, é manipulação mínima mesmo. E aí, depois que ela atingiu até um certo peso ali, aí eu pude pegar ela pela primeira vez. E, gente, cá entre nós, não pesava nada. Eu falo que eu só senti o peso do cobertor, porque ela era muito levinha. Era uma pena. E ela foi passando os dias, ela ficou 35 dias na UTI. 35 longos dias, foi muito difícil, muito complicado, indas e vindas do hospital. A gente ia de manhã, voltava embora de tarde, ia pra lá de noite. Era uma rotina, nossa, extremamente cansativa, mas a gente tava lá por ela, a gente tava lá com ela
que eu acho que é o que os pais podem fazer nesse momento. Não é um momento nosso, né, de cuidar. Os cuidados quem dão nesse momento são os enfermeiros, os médicos, fisioterapeutas, toda a equipe da UTI. E você tá ali para você dar amor, para você dar carinho. Ainda não é um momento de você fazer, trocar uma fralda e tal. É o momento de você demonstrar que você tá ali, que você tá com eles. E eu tava lá com ela. Eu tava lá dando muito amor e carinho. Quando eu podia pegar no colo, eu pegava no colo. Dava muito beijinho, muito abraço, muito chamego. Dava mamar. E assim foram 35 dias, né, como fala? De UTI. Se passaram 35 dias de UTI. E para você sair da UTI no Natal, o bebê tem que bater 2 quilos. Só que assim, a Maria, ela nunca precisou de nada, nenhum suporte, nem nada. Era só ganho de peso. E aí, ela bateu 1.900 e pouco. E a gente queria muito que ela fosse pro quarto, porque tava muito cansativo. A gente queria cuidar dela. E isso era um ponto. E as médicas, equipe, em consenso, conversaram. Para Maria Clara, ia ser melhor se ela fosse para um quarto comigo, se ela descesse da UTI e ficasse no quarto comigo, do que ela ficar na UTI propensa a pegar uma infecção, alguma coisa, né? Então, em consenso, a equipe multi resolveu liberar a Maria Clara da UTI pro quarto, né? E se passaram mais 10 dias, quarto, eu fiquei com ela lá. No total foram 45 dias dentro do hospital. Foram 45 dias muito difíceis, mas muito felizes também, porque ela tava com a gente. Ela tava ali, ela tava sobrevivendo, descobrindo as coisas. E, cara, você acompanhar isso é muito, cara, é muito louco. É muito louco você acompanhar as descobertas, você acompanhar uma pessoa fazer tudo pela primeira vez. É, é inacreditável. De verdade, você não tem dimensão do que é isso. É muito bom, é muito gostoso. E ela veio embora pra casa, e a gente tá aqui junto até hoje. Muito feliz. Ela é uma criança muito esperta, muito ativa. Ela adora conversar, ela adora brincar e ela é muito feliz. Graças a Deus. Agradeço todos os dias pela intervenção de Nossa Senhora Aparecida, que ela tá aqui hoje, graças ao Dr. Bruno, graças a Nossa Senhora Aparecida, graças a Deus. Ela é maravilhosa. E é isso. Esse é o meu relato de gestação. Podem deixar nos comentários aí experiência de vocês, qualquer dúvida, o que vocês quiserem que eu comente mais sobre a gravidez. Podem comentar aí que eu vou respondendo, tá bom? E é isso. Muito obrigada por acompanharem até aqui. Sejam muito bem-vindos ao meu canal e ao canal da Maria Clara, canal da nossa família. Vão ver mais vídeos. Eu vou, se eu não me engano, o próximo vídeo eu vou trazer pra vocês com o Theo. Pra ele, como que vai ser irmão mais velho? Como que vocês acham que vai ser? Aguardem. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. E é isso.
isso, gente. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Essa daqui é a minha família. Se apresenta aí, bonitão. Não. Eu sou o Theo, gente. Eu sou irmão dessa pitica aqui, que não tá parando quieta. Eu sou o Matheus, o pai da galera aqui. E Maria, presta atenção. Deixa o papai falar, filha. E aqui é a Maria. Essa sou eu, pessoal. Dá tchau, filha. Tchau, pessoal.